Gostaria só de passar para o senhor uma pergunta que talvez fosse importante responder agora. Pois não. Mas só vai ser essa pergunta mesmo. Deu para perceber por tudo que o senhor falou que os puritanos tinham a igreja em elevadíssima conta. Então nós temos hoje uma tendência já bastante acentuada entre nós de pessoas que se declaram crentes, né, se consideram crentes, se veem como cristãos, mas que desprezam a igreja, tratam a igreja com banalidade, e inclusive alguns até se tornaram ou estão se tornando desigrejados, pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja local. Pelo que o senhor conhece dos puritanos, o que eles achariam de um cristão com esse conceito da igreja? Bom, os puritanos eram calvinistas e eles seguiam Calvino nisso. Calvino ensinou o seguinte: a igreja é a mãe dos crentes. E dizia que fora da igreja, ordinariamente, não há salvação. E dizia: quem não tem a igreja como mãe, não pode ter a Deus como pai. Então, os puritanos compreendiam perfeitamente isto. A vida cristã e a salvação está atrelada à igreja, porque Cristo fez isso. Cristo ensinou que ele edificaria a igreja e ensinou o batismo, que é a forma de se ingressar na igreja. O batismo é a porta de entrada da igreja, e a Bíblia ensina que é desta forma que o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. E quando nós falamos de corpo de Cristo, igreja, nós não estamos falando simplesmente da igreja chamada universal, que antigamente o termo certo era católica, porque a catolicidade da igreja é o termo importante e necessário. Mas a igreja católica romana roubou esse termo indevidamente, porque se é católica, não é para ser de lugar nenhum. Então como é que vai ser a igreja católica romana de um lugar? Isso é um absurdo, né? A ignorância. Mas eu vou voltar ao seguinte: que tem gente que pensa, eu não preciso ir à igreja tal, porque eu pertenço à igreja universal do corpo de Cristo. Mas isto é estranho, porque o apóstolo, o escritor de Hebreus diz assim: não abandoneis a vossa congregação. Ele está falando de um ajuntamento local, onde o Espírito Santo lhe colocou. Você não pode abandonar, como é costume de alguns. Então, veja que isso é totalmente errado. Então, para os puritanos, alguém fora da igreja seria uma coisa semelhante à excomunhão. Alguém que foi expulso da comunhão dos crentes. John Owen, no livro de Martyn Lloyd-Jones, Puritanos, Origens e Sucessores, tem um capítulo de John Owen chamado o cisma, sobre o cisma. John Owen, então, trata de como abandonar a igreja ou sair com um grupo da igreja é rasgar o manto de Cristo. É algo tão violento, tão sério, que é algo que não se faz, com exceção de situações que são raríssimas e ordenadas por Deus, como foi o caso da reforma. Então, meu irmão, os puritanos
seguem Calvino nisso e pensam desta forma. Para eles é um absurdo alguém ter esse pensamento, seria um pensamento contra Cristo, contra a sua palavra. Gostaria só que o senhor, para não deixar nenhuma dúvida, o senhor falou que ordinariamente Cristo não salva fora da igreja. Isso. Quando Cristo salva fora da igreja, é uma ação excepcional. Existe, isso é o que eles diziam. Então, e é o certo, porque toda evangelização é feita pela igreja. O missionário que está lá no Cochichina está ligado à igreja e está operando lá a salvação, não é? Um membro da igreja. Ele é um membro da igreja lá, um missionário da igreja lá. Agora, pode acontecer casos excepcionalíssimos de pessoas que vieram a conhecer a Cristo, encontraram uma folha de Bíblia perdida e nunca ninguém lhes falou, há coisas extraordinárias que podem acontecer, mas ordinariamente é assim, crente evangelizando crente. E pessoas são salvas pela instrumentalidade da igreja.